Fala pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da semana. Depois eu explico por que está diferente aqui essa apresentação. Meu nome é César Morgado, para quem não me conhece ainda, eu moro aqui na cidade de Bolton, no interior da Inglaterra. Bolton fica na Grande Manchester, né? Eu estou mais ao norte daqui da Inglaterra, mais ou menos uns 300 quilômetros de Londres, imagino isso. E aqui eu conto um pouco nesse canal sobre o nosso dia a dia, a nossa adaptação, nossa nova vida aqui nesse país, né, que nos acolheu, nos recebeu muito bem. Dou algumas dicas, algumas curiosidades. Já peço para você, por favor, se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe os comentários também, que eu leio os comentários. E nesses comentários surgem algumas dicas, algumas dúvidas e sugestões de vocês, é bem legal, tá bom? Quero contar um pouco aí nesse vídeo então de hoje sobre o motivo de ter escolhido a Inglaterra, por que eu escolhi viver aqui com a minha família. Vou falar tudo, quase tudo, não vou falar tudo, né? Algumas coisas, não quero criar nenhuma polêmica não, mas tá aí a resposta que muita gente pergunta, né? Manda no Instagram, me segue lá no Instagram também. Então, por que você foi para a Inglaterra? Por que você escolheu? Como que foi a vida aí em Londres? Porque eu morei em Londres também, quase um ano. E hoje eu já estou aqui um pouquinho mais de um ano nessa região de Manchester, tá bom? Valeu por ter entrado aí no canal, se inscreve, não se esqueça e deixa sua dica. Fica de olho então aí no vídeo da semana. Valeu, Deus abençoe. Muita gente me pergunta por que eu vim morar com a minha família aqui na Inglaterra, o que deu na minha cabeça. Quem me conhece sabe que eu sou de Santos, nascido em Santos, Baixada Santista, São Paulo. Morei em São Vicente também muito tempo. Morei 10 anos no Recife, pastoreava uma comunidade de discípulos lá em São Vicente, depois em Recife, trabalhando com missões também no sertão, no interior do Nordeste ali, Pernambuco e algumas outras cidades. Eu creio que tudo da nossa vida a gente tem um ciclo, né? Eu morei no Recife 10 anos, além de ter trabalhado com a igreja, eu trabalhei com uma empresa também que fazia a prestação de serviço para o Banco Bradesco e para o Walmart Brasil, nas principais capitais do Nordeste. Fazia levantamento de áreas para novos projetos de construções, tanto para o banco como para o mercado do Walmart. E eu tinha que fazer todo o relatório na questão fotográfica, né? Então eu desenvolvi muito esse trabalho de fotografia, aprimorei muito esse trabalho no Recife também. E isso me ajudou muito no meu retorno, quando eu voltei para minha cidade. Foi aí que eu comecei a trabalhar na imprensa, né, da prefeitura também, quando eu tive essa oportunidade através desse amigo que eu falei, do Sérgio. Quando termina um ciclo, você tem que orar, pedir a Deus a direção para o novo ciclo da sua vida. E não é fácil recomeçar, não é simples. Para quem é pai de família sabe o que estou falando. E meus filhos entrando na fase aí de faculdade, tudo, finalizando o estudo, eu precisei correr atrás e buscar uma oportunidade para dar uma oportunidade melhor também para minha família e para meus filhos. Minha esposa é enfermeira, ela se formou em Recife, e quando ela chegou em Santos, ela fez residência e pós-graduação em saúde da família. Trabalhou como enfermeira no hospital lá na região, na Praia Grande, por 2 anos. E eu estava um pouco insatisfeito com a questão profissional. E além do meu trabalho na prefeitura, não havia mais nenhuma chance de oportunidade na cidade para nada. As portas da cidade realmente se fecharam. Umas portas se fecharam, outras as pessoas fizeram questão de fechar ou não se importaram muito, mas não vem ao caso. E eu comecei a correr atrás da questão do processo da cidadania portuguesa. Meu pai era português, meu falecido pai, seu Morgado.
E depois eu conto direitinho o processo da cidadania, que é legal também para incentivar quem tem direito e não sabe. Demorou cerca de 3 anos esse processo de cidadania. Na época eu pensava muito em ir para Portugal, pensava muito em Portugal, a oportunidade por causa da língua, tudo. Mas eu gosto de desafio, me desafiar. Minha esposa falava inglês, meus filhos praticamente já falavam inglês também. E eu era o único que não falava. Falei, acho que eu vou para a Inglaterra, que na época conheço até hoje o Lennon, né? Que é lá de Santos também, mora aqui há uns mais de 5 anos. E o Lennon me deu um incentivo, uma força. Eu comecei a estudar e ler muita coisa sobre a Inglaterra, sobre oportunidade de trabalho, sobre o sistema de saúde britânico, que era que me interessava muito por causa dos meus filhos, educação e etc. E pronto, eu fiquei com isso na cabeça, pedi a Deus, orei, busquei que Deus pudesse me abençoar, as portas foram se abrindo, se fechou, se encerrou mais um ciclo no meu trabalho também na prefeitura de São Vicente, que eu sou muito agradecido pela experiência que eu tive lá. Fiz muitos amigos, tenho amigos lá na prefeitura até hoje. E decidi, então, eu falei com a minha esposa, com meus filhos. Meus filhos eram apaixonados pela possibilidade de ir para um outro país. E nós decidimos então encarar aqui a Inglaterra, pedimos a bênção de Deus. Eu vim sozinho com meu filho primeiro, cheguei aqui em janeiro de 2019. Depois a Renata ficou com a Beatriz, Renata minha esposa, a Bia minha filha mais velha. A Renata ficou lá no Brasil, em Santos, concluindo a pós-graduação dela ainda. Eu cheguei em janeiro, a Renata chegou em junho de 2019, depois de 5 meses. E assim foi, chegamos aqui na Inglaterra. Você vai aprendendo na rua, né, algumas coisas, e foi muito puxado. Aqui você ganha por hora e por dia. E eu praticamente esses 5 primeiros meses eu trabalhava 7 dias a semana, 14, 15 horas por dia, porque tinha que bancar a minha casa aqui, eu e o André, né? E a casa lá no Brasil, ajudar também a Renata dentro das minhas possibilidades. Então não tinha tempo nem para respirar. E assim que a Renata chegou, minha esposa, eu apliquei a cidadania dos meus filhos no Brasil, saiu a cidadania dos meus filhos. E aqui tem, quando você é cidadão europeu e mora aqui em qualquer país da Europa, você aqui, eu digo aqui na Inglaterra, onde a gente mora hoje, eu dei entrada no Family Permit para Renata, que a cidadania dela ainda não saiu. E ela pode viver legalmente e trabalhar, recolher os impostos dela, tem o Insurance Number, tudo certinho. E o Insurance Number dela só saiu no final de 2019, que ela pôde trabalhar e ajudou bastante, tem ajudado, né? 2 trabalhando. Hoje, graças a Deus, trabalha eu, trabalha a Renata, a Bia e o André. Todo mundo trabalha e todo mundo ajuda em casa, então fica um pouco mais fácil, né? Então tá bem melhor. Cara, só quem sente na pele sabe o que é isso. Quando você tem uma família, quando você tem responsabilidade, quando você tem que correr atrás, né? Deus te dá saúde, Deus te abençoa. E se você tem saúde, você tem que fazer a sua parte, correr atrás, trabalhar honestamente. Foi o que meu pai sempre me ensinou, foi o que eu vi nele, foi o que ficou de lição na minha vida. Meu pai foi um cara muito batalhador, nunca baixou a cabeça, nunca pediu favor pra ninguém. E desde que eu casei, eu sempre tive isso também em mente, de sustentar minha família. Então quando você tem uma família para sustentar, você tem filhos que dependem de você, tem filhos que têm sonhos, é fácil alguém ficar atrás de um computador criticando, às vezes falando, sem conhecer fatos, sem ter conhecimentos de história, às vezes ouvindo só uma parte, né? Difícil isso, né? Mas eu não levo isso pro lado pessoal, eu perdoo, né? Eu fico tranquilo, fico de boa e faço a minha parte. Busco fazer meu trabalho, fazer o meu melhor para Deus, né?
honrar a Deus, que eu aprendi desde criança, ser o melhor marido possível, o melhor pai, buscar sempre a integridade, a honestidade, e sempre em primeiro lugar os olhos de Deus, né? Então, se você tem compromissos, se você tem responsabilidade, se você tem família, você tem que correr atrás, você tem que correr atrás. Imagina a pessoa perto de 50 anos começar do zero, como eu tive que fazer quando eu voltei, né, para minha cidade. Não foi fácil. Ver um monte de porta fechada, de trabalho. Eu passei por cada situação até arrumar meu emprego onde eu estava, na prefeitura lá de São Vicente, onde Deus abriu as portas. Quando você chega em casa, abre a porta de casa, tem os seus filhos, tem a sua esposa, tem contas para pagar, tem responsabilidade, tem compromisso. As contas não esperam, né? É fácil falar, mas quando você se coloca na pele da pessoa, você entende um pouquinho. Mas eu trago no meu coração gratidão, porque tudo isso é um aprendizado, é uma escola de Deus. Eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho ressentimento, não tenho tristeza de forma alguma. E quando você vê o povo de Deus, né, ali no Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, né, para que o povo não fosse livre, né? Então, às vezes, Deus permite que o coração do faraó endureça também, para que a gente aprenda algumas coisas na vida. Mas eu aprendi sempre a ser grato e nunca medir esforço, né, para trabalhar e para sustentar a minha casa. E é isso. Isso é um pouco da minha história. Isso é um pouco de como eu vim parar aqui. Sei que muita gente tem curiosidade, né? E a gente está aqui feliz, um novo tempo de Deus na nossa vida, alegre. Cada um dá e oferece o que tem. E é isso aí, a vida segue. Há muito mais em Deus, né? Então a Bíblia fala, Paulo fala que nem o que rega, né, nem o que planta é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, né? O crescimento vem de Deus. É isso aí, vamos embora. Recebendo daquilo que a gente tem recebido, da nossa essência, do Evangelho, praticar isso como, né, que a gente aprendeu desde criança. E é isso aí. Se você tem um sonho, se você tem um ideal de vida, ora, pede a Deus direção, pede a Deus que te abençoe. É fácil? Não é fácil. Você tem que deixar a família, convívio, relacionamento, amigos. Mas a minha situação tem que começar de novo, do zero. E meus filhos não eram crianças, né? Então, e a situação que a gente estava passando de saúde na família também era um pouco delicado. Eu precisava agir logo. É isso que eu falo que as pessoas não entendem às vezes. Mas é fácil? Lógico que não é fácil. Mas você tem que crer que Deus vai suprir todas as coisas. Que a palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor, né? Nada nos faltou, nada tem faltado e nada nos faltará. Quando você está debaixo da mão de Deus, você tem a bênção de Deus, você está em unidade, em concordância com a sua família, né? Sua esposa, seus filhos. Seja feliz, seja abençoado, seja uma bênção, né?